Então, agora, eu vou contar aquele relato que aconteceu comigo lá em Santa Catarina. Que o nome é desdobramento. Eu já pesquisei, procurei, fui a fundo, né? Perguntei para médiums o que era aquilo. É desdobramento o nome. Então, Paulo, eu peguei, ainda morando lá em Santa Catarina, que eu deixei para contar para o final. Hoje eu moro em Rondon, né? Eu deixei para contar para o final porque foi muito. O que aquele ali comigo foi a maior experiência que eu já tive. De tudo que já aconteceu comigo, aquele foi a maior experiência que eu já tive na minha vida. Na minha vida, na minha vida. Eu estava na sacada de casa e a minha esposa lá na cozinha, lá embaixo, lavando louça. Aí eu ponhei ali, assistindo um filme, tudo. Falei, vou fumar um cigarro na sacada, né? Aí fechei a porta de vidro ali, né? E fiquei na sacada. E nessa sacada, ela tem uma igreja na frente, uma igreja de madeira, uma igrejinha de madeira, evangélica, e ali tem um morro, assim, uma subida, né? Não é asfalto, é cascalho. Eles jogam umas britas, umas pedras lá e passam um rolo ali, e não é asfaltado, aí subindo, né? E aí tô ali fumando e olhando para bem onde vai começar esse topezinho ali, onde começa a subida para subir, né? Para o asfalto ali, né? Aí eu tô olhando. Aí eu comecei a olhar fixo, assim, bem na onde começa o topezinho, assim, para começar a subir. E tô olhando. Quando de repente eu comecei a ver como se fosse, vamos se dizer, um buraco negro, assim, não sei. Começou a se formar vamos se dizer, um portal, assim, vamos se dizer assim, de escuridão ali. E eu só lembro que a minha consciência, ela entrou lá dentro. Eu tava ali fumando normal, fixei meu olho ali nesse topezinho e de repente a minha consciência saiu. Eu senti, só que eu tava consciente, eu tava em pé ali, fumando ali e fiquei olhando. Só que eu lembro que a minha consciência saiu de mim. Ou seja, é como se eu fosse fechar meu olho aqui e ver essa escuridão e uma coisa que me sugou, assim. Só que eu permaneci em pé. Só que eu continuei parado, não caí no chão. É como se uma pessoa desencarnar, vamos se dizer assim, morrer e o corpo cai. Assim. Não. Eu tava olhando ali e de repente a minha consciência entrou dentro desse buraco negro. Então, eu me movimentava, eu já não via mais meu corpo, eu não via cigarro, não via mais nada. Nada. Aí, eu entrei dentro desse... Aí, como eu olhei, assim, em volta, é um túnel. É um túnel, e lá no final desse túnel, eu vi uma claridade. E lá, as gramas, fazia isso aqui, ó, as gramas é vivo, não, é uma coisa assim que não tem muito, assim, não tem nem como explicar, porque tudo é vivo nesse lugar, tudo, a grama assim, ó, fazia isso aqui, ó, as graminhas. E eu falei, nossa, mas que lugar bonito é esse? Não, eu vou lá. Aí, quando eu tô caminhando, eu olho para baixo, eu não vejo as minhas pernas, assim, eu não consegui. E na minha consciência, eu estava andando, mas só que quando eu de fé que eu olhei para baixo, é como se eu visse assim, o meu corpo, só que eu não vi o meu pé, eu não vi as pernas. E falei assim, mas eu tô caminhando e não tô vendo meus pés, né? Sentia o corpo, mas era como se ele fosse invisível. Corpo, só que fosse invisível. E eu olhava assim, e eu tava vendo tudo, o túnel aqui, ó, tudinho. E eu falei, não, eu vou lá. Aí, é a mesma coisa de... vou explicar bem melhor. É a mesma coisa de eu ficar, um exemplo, montar em cima de um skate, jogar a corda para uma pessoa e falar, me puxa. É daquela maneira. Na minha consciência, eu tô caminhando com os pés, mas só que eu não tô caminhando. É a mesma coisa de alguém me puxar, assim, e vem com um carrinho de rolemã, assim, um skate. Flutuando, assim. Mas na minha consciência, eu sentia caminhando. Mas eu não estava caminhando. Eu olhava e não via mais. Eu não via mais nada. Puxava, né? Isso. E eu falei, eu vou lá. E quando eu cheguei na metade desse túnel,
veio um homem com as vestes toda branca, toda branca, toda branca, toda branca. E começou a vir. Então ele não tinha visto o rosto ainda. E começou a vir. E ele já veio lá, ele não saiu de lá, da onde eu estava vendo essa luz. Parece que ele, quando eu já olhei, ele já estava para frente da luz, do final do túnel. E começou a vir, e foi clareando, foi branqueando. Aquelas vestes, é assim, ó, eu tô com a blusa, ó, eu tô com a blusa, mas as vestes vêm assim, ó, é larga as mangas, assim. E esse homem vem vindo. Quando eu olhei... Ele tinha alguma luz? Ele emitia luz, não? Emitia luz. A roupa dele, aqui nele, é muito claro. Sim. É claro, mas claro mesmo. Quando ele chegou mais perto, que eu cheguei a ele, uma distância de uns 2 metros, eu já vi ele. Aí eu consegui ver o rosto, a pele dele lumiava. E a roupa era branca, você não via uma sujeirinha, você não via nada. E eu olhei, e falei assim, Luiz! É um amigo meu, eu gostava muito dele. Quando eu morava, onde eu moro aqui nessa cidade, Rondon, só que ele teve envolvimento com droga. O apelido dele é Biroca. Eu acho que vem de pai, eu não sei qual o motivo. É que o pai dele tinha o apelido de Biroca e passou para ele. Então, as pessoas chamavam ele por Biroca. E eu nem lembrava mais o nome dele, que era Luiz. Então, como é conhecido somente por Biroca, então o nome dele eu nem sabia mais. É só, Biroca. E esse rapaz, ele teve envolvimento com droga. Só que ele gostava de conversar, por mais que ele mexia, eu gostava de conversar com ele. Ele era muito inteligente, muito. Ele falava coisas que eu acho que nem um professor, assim, nossa, ele falava umas coisas assim, Paulo, que eu gostava muito dele. Nossa, eu não sei de onde que ele tirava tanta sabedoria, assim. E só que que pena, ele caiu no vício das drogas, do crack. E esse moço, esse Luiz, ele morreu deu uma overdose nele. Deu uma overdose no banheiro. E a mãe dele é professora. Quando ele chegou, a mãe dele chegou, ele parece que ele morreu, acho que ele tentou ligar o chuveiro e põe a cabeça de baixo, acho que da overdose que estava dando, e morreu debaixo do chuveiro, com a cabeça assim, de tanta droga que ele usou. Sim. E aí, eu encontrei ele e falei assim, Luiz! Nossa, Luiz! Daí, antes de abraçar ele, eu falei, Luiz! Deixa um pouquinho para trás para ver se eu faço o gesto com a mão. Eu lembro tudinho. Luiz, pelo amor de Deus, Luiz, quantas vezes nós falou pra você, Luiz? Pelo amor de Deus, não mexe com essa porcaria, Luiz. Não mexe. Eu sei que eu sou errado, que eu fumo cigarro. Quem sou eu pra te dar conselho? Mas droga é droga, meu filho. Pelo amor de Deus, olha o que você fez. Olha o que aconteceu com você. Ou seja, eu lá julgando o rapaz. Dando conselho a ele e julgando. Julgando o rapaz, dando conselho lá e eu sei que eu tô errado, Luiz. Ele, um ser de luz puro, todo branco, e você... E eu falei assim, Luiz, eu sei que eu tô errado, que eu fumo cigarro, quem sou eu para dar conselho? Mas, Luiz, por que você fez isso, Luiz? Por quê? Olha o que aconteceu com você. Você sabe aquele jeito que ele fez? Ele tinha 1,80 m, quase 1,90 m, ele é bem alto. Nossa, eu vi ele perfeito, do jeitinho que aqui. Mas você viu a fisionomia dele? Tudo. Era ele. Era ele. A fisionomia que ele morreu. Sim. Aquela fisionomia. Só que brilhava. A roupa dele mesmo clareava assim. Era uma luz. E o corpo dele brilhava. Não brilhava tanto igual a roupa, só que era claro. A pele dele clareava. Eu lembro que nós fez assim, ó. Eu peguei, né, se abraçou, e ele só fazia assim, ó. O sorrisão dele assim, ó. Eu lembro como se fosse agora. Fazia assim, ó. E chacoalhou a cabeça assim, e me abraçou. E eu falei assim, Luiz, eu vou lá. E não falou nada comigo. Não falou um ar. Ele só abriu um sorriso, me deu um abraço. Eu senti aquela energia dele, tudinho, assim, aquela energia boa, aquela coisa boa, aquela sensação boa, assim, aquela energia.
Só que eu falei assim, Luiz, eu vou lá. Meu negócio é lá. Eu vou lá. E tô indo. Aí, ele permaneceu, como eu passei ele permaneceu de costas de quando eu tinha encontrado ele. Ele permaneceu de costas. Eu lembro que eu olhei para trás e vi ele de costas. Lá ainda. Ele não virou assim. Pra lá, isso, de frente para lá. E eu tô indo. E eu falei, não, eu vou lá. Eu voltar? Falei, olha, eu lembro como se fosse tudo agora, assim, ó. Eu voltar? Mas nunca. Eu não volto nunca. E ele não respondia nada para mim, né? E eu falei, eu vou para lá, meu foco é lá. Quando eu tava chegando perto desse lugar mais lindo do mundo, de longe você via, assim, ó. Nossa, pássaros. De longe, bem longe, dava para ver gente andando, pessoas andando. Tinha árvores, campos? Tinha um lugar muito bonito, muito bonito. Só que eu só via naquela claridade de bola, assim, do túnel, né? Mas tinha, ver, né? Dava para ver. Só sei que quando eu cheguei um certo, que eu passei para ele ali, vamos se dizer, uns 10 metros para frente dele, que eu tava perto já para chegar lá, e eu percebi que eu tava caminhando, mas eu não chegava lá. Eu falei, mas eu falei, não, eu vou lá, e continuei. E só sei que a consciência dele falou assim, volta. E ele não tinha falado nada, ele não tinha abrido a boca para nada. Quando eu cumprimentei, que eu falei, não abriu a boca para nada. A consciência dele falou dentro da minha consciência, falou assim, volta. E eu olhei para trás e falei, Aí quando eu fiz assim, ele tava de costa ainda, reto para lá. Ele não tava me olhando, ele não tinha virado, ele continuava lá. Eu falei, volta? Mas nunca, eu voltar para aquele lugar, para a terra, eu não volto mais nunca, eu quero saber disso aqui. Aí continuei andando. Volta, falou novamente. Aí eu lembro que quando ele falou volta pela segunda vez, ali, eu falei, não, Luiz, eu vou para lá. Ele falou, volta. Falou pela terceira vez, falou, volta. Quando eu já olhei, tava perto dele. Quando já olhei, já tava perto dele. É como se a palavra dele me atraiu até perto dele. Sim. Aí eu dei a volta, assim, perto dele, assim, olhei para ele, cheguei de frente com ele, falei, eu voltar, Luiz? Lá não volto mais. Infelizmente não volto. Sabe o que ele falou para mim? Falou assim, ele fez assim, ó, eu vou tentar aqui. Ele fez assim com as mãos estendidas assim, ó, volta. Não chegou a tua hora. Você tem que voltar. Eu fico até emocionado porque é forte o que ele falou ali. Aí eu falei, não, eu tenho que ir lá, eu quero ir pra lá. Aí ele falou assim, não chegou a tua hora. Você tem que voltar. Aí eu voltei para dentro do corpo. Então aquilo ali me mexeu muito comigo. Entendeu? Mexeu muito comigo e aí eu peguei e ficava chorando. Aí voltei pro corpo. Voltei na consciência, assim. Voltei. Tava lá em pé ainda. Eu tava em pé, só a bituca. Só tava a bituca do cigarro. Joguei e Paulo chorava. Mas chorava. Agora não me pergunte quanto tempo durou. Porque lá não tem questão de... Deu para derreter o cigarro só, queimar o cigarro. Só. Eu acho que ele tava na metade ali, né? Eu já tava fumando ele, né? Mas na questão de tempo, não sei. Só sei que eu fiquei umas 2 horas, minha esposa tava lavando um monte de louceira lá. E eu peguei, abri a porta, mas chorava, Paulo. Mas chorava. Eu nunca chorei daquela maneira. Mas nunca, nem quando eu era criança, eu nunca chorei daquele jeito. Mas nunca mesmo. Chorava. Entrei debaixo do cobertor, mas de soluçar. E o que provocou isso em você foi o sentimento que você teve quando estava ali, junto dele, quando estava vendo aquela paisagem lá. O clima, né, a energia dali, eu acho que você achou tão bom que não quis mais voltar. Depois eu pensava besteira. Eu pensava em tirar minha vida, porque eu falava assim, não, é muito bonito. Mas, assim, brincando, eu falava pra minha esposa, né, depois, né, e eu falava, nossa, Isabel, a morte não é o que as pessoas pensam. Não é. É magnífico. Eu julgava o homem lá, eu se empolguei, depois contei. Depois de umas 3 horas de choro, aí eu contei, aí me acalmei, tomei uma água,
E mesmo assim não queria parar de chorar, não. Não queria mais, não. Não queria parar de chorar. Aí contei pra ela o que aconteceu. Eu falei, nossa, Lê, aconteceu isso? Eu falei, o Luiz. O Luiz, o apelido dele era Biroca, aquele um que morreu, filho da professora, né? Contando pra ela ali. E, Paulo, aquilo ali mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. E, a gente tem que viver e aguardar um momento que, no dia que Deus falar, Leandro, acabou, e só que eu já tô ciente que não é daquela maneira que foi impostas, que muita gente fala, né? E eu tive a experiência e eu fiquei muito triste comigo depois, porque até lá eu julguei o rapaz, né? E porque, segundo muitas religiões, doutrinas de homens, fala que uma pessoa assim vai para o inferno, né? E falam muitas coisas. E a gente pensa o pior de uma pessoa quando falece assim, com vício, né? E, então não é daquela maneira que as pessoas falam. Não é. Isso aí eu posso provar que não é. Pode passar por um tratamento espiritual, umbralino, mas nem todos vai passar pelo umbral, não. Eu acredito que... A gente tem a triste mania, né, de ficar julgando os outros sem ter base nenhuma. A gente não tem base nenhuma para julgar nenhuma. Ninguém, né? Não tem. E eu fui procurar, correr atrás para mim saber o que era, e através de pesquisa mesmo, não consegui achar nenhum médio, assim, né? Mas já cheguei a conversar online e ele me explicou, desdobramento o nome. Desdobramento consciente. Sim. É isso aí, não tem diferença nenhuma de um EQM. Em termos, depois que você sai do corpo. A diferença é a forma que você sai, né? Porque no EQM você sai por um trauma, né? Uma pancada, digamos, um acidente. Você sai porque o corpo enfraqueceu, chegou à beira da morte, e aquilo desprendeu, então, sua energia do corpo, você sai. Mas tem muitas formas de sair. Essa que você saiu é a mais tranquila que existe, né? A pessoa está ali num ambiente tranquilo, relaxando e sai. Mas da saída para frente, não tem diferença nenhuma do EQM. Você vai no túnel, encontra um ser de luz, vê o lugar lá bonito onde você gostaria de ficar, mas alguém diz, você precisa voltar porque não chegou sua hora. Então, é igual, é o mesmo roteiro, né? É o mesmo roteiro, né? Sim. Então, daí eu encontrei teu canal e fui... Aí comecei a me aprofundar, aí eu vi os relatos da EQM, passei para meus familiares, falaram, não é do jeito que a gente pensa,